Oi, gente! Na aula de hoje vamos aprender a fazer essa linda capa de caderno. Ela serve também como capa de livro ou de bíblia. Ela vai ficar assim. Eu estou utilizando o painel da Desenhos de Fadas e a etiqueta da Lurri Etiquetas. E eu vou deixar os dois contatos na descrição do vídeo e também no comentário fixo. São produtos de excelente qualidade e que dão elegância à sua peça. Se você quer aprender essa capa, vamos aos passos. Passando a fita aqui em volta do caderno, deu 43. Então, eu vou fazer com 46, que é para dar o espaço da costura e sobrar um pouquinho, para não ficar muito justa a capa. De altura, deu 28 centímetros e eu vou deixar 30. Então, corte dois retângulos de 46 por 30. Um no forro e um no tecido principal. Eu estou usando como tecido principal o PVC e ele não precisa de estruturar. Se você for fazer com outro tecido, por exemplo, tecido de algodão, precisa da manta para estruturar e fazer uma capa mais grossa. Recorte também uma fita de 30 centímetros de altura por 7,5 de largura, tanto no tecido principal quanto no tecido do forro. Isso é para fazer a aba do caderno. Nessas fitas de 7,5 centímetros de largura, vire frente com frente e passe aqui uma costura no formato de U, dessa maneira. Para costurar essa parte aqui, eu estou usando esses prendedorzinhos aqui, ó. Porque não é bom prender o PVC com alfinete, porque você fura o PVC. Esses prendedores também tem para vender com a Lurri Etiquetas. Costurei essa peça aqui no formato de U, então, e vou desvirar ela. Passe um pesponto de fora a fora aqui, ó. Que é uma costurinha na beira para segurar bem essa costura. Como eu quero a minha capa de duas cores, eu cortei 32 centímetros nesse tecido, nesse PVC, e 7,5 nesse daqui duas vezes. Por quê? Porque eu vou juntar uma parte de um lado, desse jeito aqui, como eu já juntei, e vou juntar a parte do outro lado, para ficar diferente a capa. Eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui, de fora a fora, para juntar as duas partes, e depois eu dobro a beirinha que sobrou para o lado e faço um pesponto, para ficar desse jeito aqui, porque aí não vai dar volume na hora que você colocar o seu caderno, senão ia ficar uma ponta aqui para cima. Eu já emendei os tecidos que eu queria aqui, e agora o total tem que dar 46 centímetros aqui de largura por 30 de altura. Se você quiser emendar também assim como eu fiz, e para ter certeza que não vai faltar o tecido, você pode cortar o tecido com um pouco de excesso, que aí depois, quando você emendar as duas partes, você mede novamente os 46 e corta o excesso que sobrar. Que é melhor sobrar o tecido e você ter que cortar o excesso do que faltar o tecido e não caber o caderno dentro da capa. Para a minha capa, eu vou usar esse painel lindo e vou colocar também a minha etiqueta. Vou deixar o link dos dois contatos na descrição do vídeo e nos comentários. Para colocar esse painel, eu vou preferir colocar ele com o ponto zigue-zague. Eu vou costurar o zigue-zague nos 4 cantos. Dava também para ter costurado assim, ó. Costurava o painel aqui e virava. Depois disso, você vai juntar essa parte aqui e vai passar uma costura também unindo as duas partes, que vai formar então a aba do seu caderno. Eu passei um pesponto de fora a fora nessa abinha e uni ela à parte de trás da capa. Passei uma costura reta aqui. Vai ficar assim, ó. Lembrando que como você costurou aqui, quando você unir a aba com o tecido principal, vai faltar um pouquinho aqui na parte de baixo
e um pouquinho na parte de cima. Isso porque essa aqui é a sobra da costura. Então, quando a gente colocar o forro, isso daqui vai ficar retinho, porque vai dobrar pra dentro, ó. Agora eu vou costurar o meu painel. Para ter certeza que meu painel vai ficar na posição que eu quero, eu vou fixar ele com a fita crepe. Um pedacinho de fita crepe em cada lado, para poder passar o zigue-zague de fora a fora. Antes de centralizar o painel, eu vou dobrar o PVC, a aba dele é dobrada para dentro mesmo. Eu vou dobrar bem no meio para saber aonde que eu devo colocar o painel. Lembrando que a aba deve estar para dentro aqui, ela não pode estar esticada. Agora sim, vamos colocar o painel. Coloque ele um pouco mais deslocado para esse lado aqui, porque nesse é onde vai vir a aba. Nessa posição já está bom. Agora, então, eu vou para a máquina de costura e fazer o ponto zigue-zague em todo o contorno. Eu coloquei no ponto 0 e no zigue-zague para poder costurar. Costurei então meu painel no ponto zigue-zague e eu passei o zigue-zague 2 vezes, porque o ponto do zigue-zague da minha máquina, ele não é muito justo. Se você preferir, pode passar uma vez só. E já aproveitei para colocar a etiqueta da Lurri Etiquetas. Para fazer a aba interna, que é onde você vai encaixar a capa do caderno, você precisa de 2 tecidos, do mesmo do forro. Eu prefiro do forro porque ele é mais fino, não vai ficar marcando quando você for escrever no caderno. Largura 15 centímetros por 30 de altura. A primeira coisa que você vai fazer é dobrar aqui uma vez, aproximadamente 1 centímetro, e mais uma vez de 1 centímetro, e fazer a barra aqui. Você deve fazer a barra de um lado desse pedaço de tecido e a barra no outro lado do pedaço do tecido. Essa é a beirinha que vai estar em contato com o caderno. Então, eu fiz essa barra aqui e essa barra. O próximo passo é colocar os botões tic-tacs aqui já. Você pode usar o balancim para colocar o tic-tac ou esses alicates aqui. Esse alicate eu comprei da China e paguei R$34. Se por acaso você não quiser colocar o botão tic-tac, uma dica é, antes de fechar aqui, costure um elástico aqui na pontinha, encaixe o elástico aqui dentro, venha com o elástico aqui e costure aqui dentro também, porque quando você fechar a aba, você vai pegar o elástico e passar em volta do caderno. Eu vou marcar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui para colocar um botão em cima e aqui também 3 centímetros para colocar o botão de baixo. Eu já marquei aqui, nesse pontinho aqui, os 3 centímetros por 3 centímetros. Furei com essa pecinha, que ela é de fazer casa de botão. E para ter certeza que vai ficar forte, eu vou pegar um outro pedaço de PVC, não importa a cor, porque vai ficar por dentro. Eu vou colocar por dentro, para dar uma estrutura melhor, para ter certeza que o botão não vai sair. E também não vai estragar o PVC. Você deve colocar, então, essa parte que tá lisinha aqui pro lado de dentro. E essa parte, que é a mais larguinha, pro lado de fora. Essa que é a mais estreita, eu vou colocar na aba. Aí eu vou vir com o alicate, encaixar bem ele e prender. Aperto bem. E já vai estar preso aqui o botãozinho. E vou fazer a mesma coisa no lado de cima.
Agora vamos encaixar então a parte do forro. Você vai pegar o tecido, que vai ser a parte de encaixe, que é essa pequena aqui, vai colocar desse jeito, com a beirinha aqui e com a costura pro lado de cá, que essa é a barrinha, frente com frente. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Essa aba sempre dobrada pra dentro. Você encaixa bem aqui. E por último, o forro. Se você preferir já passar uma costura aqui e uma costura aqui para ter certeza que vai ficar fixo, fica à vontade. E agora, o forro aqui em cima. Vai encaixar o forro aqui no retângulo certinho. Daí, você prende bem. Vou prender com esses prendedorzinhos aqui. Então, eu vou prender bem aqui. E eu vou deixar aqui um espaço de aproximadamente 4 dedos sem costurar. Esse espaço que eu vou deixar aqui sem costurar é que é para dar para desvirar a peça. Então, não se esqueça, é sempre frente com frente. Vou prender bem agora e vou passar já na máquina. Eu passei, então, a costura em todo o retângulo, deixei aqui um espacinho para desvirar e agora eu vou desvirar. Eu desvirei, então, e ficou assim. Para você ter certeza que não vai prender a aba quando costurar o retângulo, você pode dobrar ele aqui e prender com alfinete ou com prendedorzinho, que aí não vai pegar costura aqui. Porque sem querer, você pode costurar essa beira aqui, ó. Nessa abertura, dobre então o tecido pra dentro, feche aqui bem e passe uma costura fininha daqui até aqui. Aí passe aqui em cima também uma costura, um pesponto. Aqui também um pesponto bem fininho. E desse lado também, que é para o forro não ficar se movimentando muito. Então, eu passei um pesponto aqui, já aproveitei e fechei o buraco que eu usei para desvirar. Passei um pesponto aqui, um aqui, que é pra ficar mais firminho, e o outro aqui. Agora, vamos colocar o caderno pra gente medir onde vai colocar os botões nessa aba. Coloquei o caderno, então, dentro da capa, fica assim. E agora, a gente vai vir com essa aba aqui pra cá e marcar a altura do botão. Aqui em cima, aqui embaixo e colocar o botão. Não aperte muito aqui não, deixe um pouquinho frouxo. Assim. Eu não puxe muito assim, deixe um pouco frouxo. Coloquei então os 2 botões e agora é só encaixar. Como eu disse, se você não quiser colocar o botão, pode colocar o elástico. Então, você vai costurar o elástico quando estiver montando essa aba aqui. Aí, o elástico vai vir daqui, passar por trás e preso aqui também. E dessa forma está pronto, então, a nossa linda capa de caderno. Serve também como capa de livro, capa de bíblia, como preferir. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam para ficar por dentro das próximas novidades. Tchau, tchau!